esse advento do trabalho alienado, nós nos deparamos com algumas coisas. E nos deparamos, inclusive, com a ideia de consumo e consumismo. A internet nos torna mais consumista, ela acelera esse processo hoje, esse processo de sociedade do consumo. Vende-se coisas, serviços e ideias na internet, né? Hoje a gente vê esse tipo de venda, inclusive de ideias. E aí nós podemos classificar o consumo em dois momentos, em consumo consciente e o consumo alienado, dentro dessa ideia do consumo. O consumo consciente é aquele que, para as nossas necessidades vitais, para a própria sobrevivência, né? E vestir, morar e etc. E o consumo alienado são desejos nunca satisfeitos. Algumas formas de consumo alienado estão travestidas na forma do consumo consciente. Por exemplo, vende-se hoje muito a ideia de ser saudável, praticar exercício. A gente sabe que nós devemos ser saudáveis, praticar exercício, etc. E uma alimentação saudável. E por aí vai. Mas hoje em dia, com o advento do consumismo, né, e com a internet, vende-se muita coisa por causa dessa questão. E aí, vocês podem perceber que alguns produtos são extremamente caros. Por exemplo, se você quer ser vegetariano, se você quer ser vegano, os produtos são extremamente caros. Se você quer praticar yoga, que faz bem para a sua mente, para o seu corpo, é extremamente caro. Então, as coisas que fazem bem, inclusive, existe uma alienação desse consumo, existe um consumismo exacerbado sobre essas práticas que a gente conhece hoje, que fazem bem para o nosso corpo. E aí esse consumo deixa de ser consciente e passa a ser alienado. Por quê? Eu nunca estou satisfeito com o alimento que eu estou comendo, eu nunca estou satisfeito com a prática que eu estou realizando, eu nunca estou satisfeito com nada. Eu quero sempre mais. Eu quero um tapetinho de yoga estampado de não sei o quê. Eu quero uma bolsa de yoga com não sei o quê. Então, o consumo gira em torno, inclusive, do consumo consciente, o consumo alienado. Olha aqui, eu trouxe esse exemplo. Isso acontece muito com várias pessoas, inclusive já aconteceu comigo, tenho certeza que aconteceu com vocês. Aqui uma bolsa na R$ 100, aí a pessoa olhou, não, muito caro. Aí depois essa bolsa, a mesma bolsa, está lá por R$ 100 e aí tem escrito promoção de 200%. Nossa, que barato, vou levar. Então, acontece muito isso às vezes. Nós não conseguimos, também pelo excesso de informação, nós não conseguimos dar conta do que está barato, do que está caro. Ou, às vezes, a gente compra por meramente comprar, não por uma necessidade. Às vezes você tem 20 bolsas, mas só aquela bolsa serve, ou 20 pares de sapatos, mas só aquele sapato vai me servir. E aí vem a questão da civilização do lazer. O que é lazer, né? O lazer é uma criação da civilização industrial. É um alargamento do tempo. Com a ideia, ou com a criação das indústrias, existiu esse conceito, ou foi criado esse conceito de lazer. Porque eu trabalho demais, eu preciso de alguma coisa fora do meu trabalho que não seja o meu trabalho para me divertir. Se eu não consigo me realizar no meu trabalho, eu tenho que me realizar em outro momento. Então, o lazer é esse alargamento do tempo, que eu posso me realizar. Olha, eu não tenho realização no meu trabalho, então eu tenho um espaço de tempo na minha vida que eu posso me realizar fora do meu trabalho. Então, e aí houve uma diminuição da jornada de trabalho, um tempo liberado para esse lazer. Por exemplo, às vezes tem gente que trabalha de segunda a sábado, o lazer é domingo, teoricamente, né? Então, o lazer é o tempo que sobra após a realização de todas as funções que exigem obrigatoriedade. Hoje em dia nós temos desfrutado desse lazer como devemos, por exemplo. Vocês já pensaram nisso? Então, existem funções solidárias no lazer. A primeira função é o descanso, né? A segunda, o divertimento. E a terceira, a participação social mais livre. Então, o lazer se caracteriza por essas três capacidades, trazendo descanso, divertimento e participação social mais livre, de socializar.
Quais são os obstáculos hoje do lazer? Eu perguntei para vocês se a gente hoje tem realizado lazer, ou tem desfrutado do lazer como deveríamos. O ócio criativo, hoje em dia, é uma coisa muito difundida. Se você está no ócio, se você está parado, se você não está fazendo nada, se você não está trabalhando, você tem que estar fazendo uma outra coisa. Não pode estar sem fazer nada. Você tem que fazer uma outra coisa que torne a sua vida mais criativa, torne sua vida melhor, né? Torne você mais participativo. Você não pode ficar meramente só quieto na sua dormindo, ou balançando uma rede, ou pegando um vento e ir pra praia e ficar olhando, não, mar, você tem que fazer alguma coisa com isso. Então você tem que ocupar sempre o seu tempo livre. É uma coisa, um advento da nossa era, do século XXI. A terceirização das tarefas também é um dos obstáculos para o lazer, porque se eu não faço não dou conta de todo o processo criativo, eu quero fazer uma outra coisa nesse meu tempo livre. E a uberização da vida. O que é a uberização da vida? Que tem se falado tanto no nosso século XXI. O que é um Uber, né? Em geral, o advento do Uber surgiu das pessoas que tinham um trabalho já e elas começaram a realizar um outro trabalho, trabalho de Uber, né? Levar pessoas, trazer o transporte de pessoas. Então, a uberização da vida é em que sentido? Eu, no meu tempo livre, não posso ficar no meu lazer. Isso faz parte de um obstáculo do lazer. No meu tempo livre, eu tenho que ser criativa, eu tenho que trabalhar mais ainda, porque eu não posso ter o tempo livre. A sociedade não vê com bons olhos. Às vezes a pessoa tá no tempo livre, sem fazer nada, e a pessoa diz assim, olha, não tá fazendo nada. Por quê? Porque criou-se na cabeça da sociedade hoje que você não pode fazer nada, você tem que uberizar a sua vida, você tem que fazer alguma coisa nesse seu tempo nesse seu tempo livre, que seria o espaço para o lazer. Então, ficamos por aqui. E na próxima aula nós vamos trabalhar um pouco mais sobre as questões, ainda sobre as questões sobre o trabalho e passar para a ideia da sociedade contemporânea.